Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro. A minha convidada hoje é a atriz e criadora Raquel Castro. Ela vai estrear, um filme que ela protagoniza, vai estrear no dia 22 de junho, um filme chamado Cidade de Rabat. E, além disso, também está a circular com uma peça, com a sua última criação, chamada As Castro. Estreou no dia 16 de junho em Tomar e a próxima apresentação, salvo erro, é dia 24 de junho em Oliveira do Bairro. Olá, Exatamente. Raquel, e muito obrigado Olá, por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Bem-vinda. obrigada eu pelo convite. Ora, essa é um gosto. Então, começando pelo filme, se eu te pedisse a sinopse do filme Cidade de Rabat, o que é que tu me dirias? A sinopse, bem, é a história de uma mulher que está, que se depara com o desaparecimento da mãe, e o filme, no fundo, acompanha um bocadinho os meses seguintes, não é? Esse acontecimento, onde percebemos que, ou vamos percebendo, ou descortinando uma espécie de uma vivência de um luto, mas sem se calhar aquela evidência mais catártica hum, ou mais evidente. Portanto, é um filme com muitos silêncios, Hum, com muita contenção, e no fundo esta mulher acaba também por, isto não é bem uma sinopse, é quase um, hum, um resumo, acaba a sua vida acaba por prosseguir de alguma forma, porque trabalha, é mãe, portanto, há muita solidão, há mistura, mas ela acaba por prosseguir a sua vida e, portanto, nós também a acompanhamos nos seus caminhos diários e cotidianos. Um, é um filme que também tem alguns traços cómicos, acho que ajudam também à humanidade da personagem, acho eu, e hum. também a viver algumas coisas de uma forma assim mais. Não diria adolescente, mas também lhe se permite de vez em quando, escapa-se, ter os seus escapes também Aham, ao longo do caminho. Pronto, é um bocadinho isto. ok. Acho eu. A tua personagem chama-se Helena. Sim. Pergunto-te se vida e trabalho se misturam na vida dela. Se vida e trabalho se misturam. Sim, acho que sim. Quer dizer, no sentido, acho que neste sentido também que eu estava a referir, não é? Uhum, Da, da, hum, da forma como ela acaba por vivenciar algumas coisas no decorrer da sua vida normal. hum, E trabalho de uma forma mais, bem, como eu costumo pensar nisso, se calhar mais em relação ao meu trabalho, em que as coisas se influenciam. Eu acho que ela também tem qualquer coisa de artista, digamos assim, lá no fundo, não é? Que também havemos um bocadinho a encontrar alguma contemplação na forma como vive, ou que havemos pegar na câmara, assim, mais para o fim do filme, e se calhar a pensar noutro tipo de coisas, digamos assim, mais relacionadas com a sua vida artística, hum, eventualmente. Mas neste caso, a profissão que ela tem, ela é produtora de cinema, portanto, ela trabalha em cinema e acaba por. No filme em si tem funções um bocadinho mais práticas e mais pragmáticas e de direção, uhum, das coisas, não é? De fazer as coisas andar. Mas sim, quer dizer, num certo sentido, acho que sim, acho que se mistura ok. tudo e que anda tudo ali à flor da pele, de alguma Uhum, forma. uhum, uhum. Sim, o que é que tu destacas dos dias de rodagem desta longa? Ah, sim, isso acho que uma coisa muito bonita numa rodagem, eu nunca tinha estado numa rodagem com esta intensidade, não é? Portanto, e como pronto, eu sou mesmo uma protagonista que aparece muito no filme e é uma protagonista um bocadinho solitária, portanto era visitada por atores também de vez em quando, por Hum, colegas, e há atores não profissionais também que entram no filme, mas acabei por estar ali um bocadinho com aquela família durante o tempo todo da rodagem, e acho que é muito curioso e interessante assistir à forma como sendo uma equipa maior e uma equipa maior do que as equipas com que eu estou habituada a trabalhar em teatro,
a forma como tudo depois tenta remar para o mesmo lado, não é? E para encontrar aqueles momentos e para conseguir filmar aquelas as cenas e portanto é quase esse silêncio que não é uma grande preparação e depois um grande silêncio, uma grande comunhão ali naquele tempo de filmagem Uhum. e isso é muito, muito, muito engraçado de ver. Pronto, eles também são uma família à sua maneira, não é? E acabam pronto, isso foi muito interessante e depois aprendi muita coisa, não é? Esta foi uma grande aprendizagem porque tive de fazer muitas coisas, filmar a conduzir com a câmara, portanto houve assim, pude fazer, é quase assim um workshop completo de cinema, que eu nunca tinha feito e não sabia como é que se fazia, isso é giro. Durante muito tempo depois, agora já me passou um bocadinho isso, mas já não conseguia ver filmes sem estar a pensar como é que os filmes, como é que aquilo tinha sido feito e e depois como são dias muito longos e muito intensos, há muito cansaço à mistura e às vezes nós vemos isso, vemos os atores, bem, isto deve ter sido filmado às 4 da manhã, a pessoa já está, não sei, pronto. É muito engraçado, sim. Ok. Eu estava-me a lembrar, apesar do filme ter um ponto de início triste, também é pontuado por algum humor, não é? Apesar de tudo. Sim, acho que sim. Há Uhum, algumas situações caricatas, não é? Pronto, que acontecem, não é? Acho que tem algum humor também. Ela também, a personagem também acaba por ter alguns momentos assim de pequenos desvarios, não é? Pequenas situações em que no fundo deixa de estar tão contida e passa, não é? E se deixa ir um bocadinho mais pelo momento, uhum, isso também uhum, é bom de assistir. Mas sim, tem algumas coisas umas notas de humor que eu acho que são boas também para, para o desenlace, não é? Para o decorrer da história e da vida dela, acho que sim. uhum, uhum. O filme Cidade de Rabat estreia a 22 de junho. Vamos agora falar um bocadinho da tua recente criação para palco, chamada As Castro. Pedia-te que nos contasses qual é que foi o ponto de partida para esta tua criação. O ponto de partida foi um estudo genealógico, ou seja, é a minha árvore genealógica que foi elaborada pronto, por uma pessoa, um senhor que faz esse trabalho, portanto, que faz essa investigação, que anda a percorrer os arquivos das torres do tombo, da Torre do Tombo e das Uhum, paróquias e das coisas todas, pronto, à procura desse passado das pessoas, pronto, e esse foi o ponto de partida do espetáculo. Foi essa árvore, a informação nela contida, alguma informação que ele próprio, como grande estudioso que é no fundo da história e da história acaba por saber muito, muito sobre Portugal e sobre as famílias e sobre... uhum, Portanto, houve muitas coisas que foi ele que me chamou a atenção que na árvore eu sozinha não conseguiria lá chegar. Como, por exemplo, um casamento entre um tio e uma sobrinha, não muito atrás, portanto, de uma trisavó minha, que acaba por depois desencadear algumas coisas na peça, e, por exemplo, a descoberta de que uma das minhas trisavós, portanto, nem é um passado muito, muito atrás, uhum, era uma latoeira muito, pronto, tinha uma latoaria importante em Lisboa, e tudo isso foi ele que lá chegou pronto, no fundo, por ligar vários dadozinhos, apelidos com profissões e uhum, perceber, pronto, tudo coisas que seria natural, eu acho que seria natural eu saber, visto que a minha mãe e a minha avó me podiam, pronto, podia ser uma coisa que na família se falasse, mas curiosamente eu não sabia isso antes de fazer o espetáculo. E pronto, a peça depois acaba por ter esse ponto de partida, mas mergulha de forma depois mais profunda na história das mulheres que me precederam diretamente, a minha mãe, a minha avó materna e as bisavós e trisavós uhum, maternas. O que e acabamos por não só acompanhar suposições sobre essas histórias, porque tem cenas dramáticas e depois atores que desempenham os meus familiares, portanto, uhum, acabamos por não só tentar perceber ou supor o que é que pode ter acontecido ou desencadeado aquela situação,
como também é atravessada por acontecimentos mais recentes da minha família, porque a minha avó tem uma idade muito avançada e a minha mãe é cuidadora dela já há 3 anos e quase 4 anos. Uhum. E esse aspecto acabou por aparecer na história da peça e por ser ali também retratado. Uhum. Porque achei que era importante também, para já, era quase, podia ser evitável se eu quisesse, mas achei que era impossível não falar disso, até porque acho que é um tema que depois toca a muitas pessoas, esta questão dos cuidados e dos cuidados à idade avançada e termos, pronto, pais que começam a ficar doentes ou avós, eu ainda tenho uma avó, não é? Portanto é assim uma coisa bastante incrível. Uhum. E isso é algo que eu acho que toca a toda a gente, mais cedo ou mais tarde na vida, não é? Esse, esse acontecimento. Sem dúvida. A memória é terreno fértil para a criação? A memória, sim, acho que sim. Aliás, neste caso, só há muitas histórias e portanto, mesmo esta questão da memória da família, não é? Das histórias da família. Sem isso não há muitas coisas que não teríamos, que eu não teria descoberto ou conhecido ou sabido Uhum. portanto também há aqui uma tentativa de resgate ainda de algumas memórias de família que acho que foram muito importantes para a criação. A nossa própria memória também, claro, porque seja ela sendo ela também é também uma ficção, obviamente, porque também escrevemos na nossa Uhum. cabeça a forma como nos lembramos das coisas e Uhum. isso, mas acho que sim, acho que é terreno fértil para a criação e também para conhecer o passado, não é? E para perceber algumas coisas que aconteceram. E curiosamente, pronto, a peça já estreou e já tive algum feedback, e uma das coisas que algumas pessoas me disseram foi exatamente quase um lamento de já não irem a tempo de ter certas conversas com avós ou com mães ou com pessoas da família e Uhum. no fundo deste facto assim que é um pouco, não sei qual é a palavra certa, mas que portanto, não é bem uma falta de intimidade que nós temos com pessoas mais próximas, mas efetivamente há muita coisa que não é falada, ou que é um tabu, ou que é um segredo, ou que as pessoas mais próximas não se têm certas conversas, não se diz certas coisas, e isso, Uhum. as Uhum. pessoas que me disseram, gostava mesmo de ter tido conversas assim, ou de ainda ter a minha avó para lhe perguntar aquela coisa, isso Sim, é, sim, pronto, sim. acho que as pessoas se sentiram tocadas por isso, por exemplo, acho que foi. Certo, certo. Fala-nos um pouco do processo, desde começou com essa investigação que tu encomendaste, por assim dizer, e a partir daí a escrita do texto e até ao que acabou em palco. Sim, foi um processo. Na verdade, isto é uma peça que eu já tinha em projeto há para aí 3 ou 4 anos, Hum. e portanto já há muito tempo que me assombrava, digamos assim. E portanto houve essa parte do estudo, houve conversas com o Rui, que é a pessoa que fez a árvore, onde ele me explicou algumas destas curiosidades sobre a árvore, Sim. quais são os seus aspectos mais específicos e algumas curiosidades. Depois, eu andei a navegar, eu fiz outras coisas, também fiz um teste genético, portanto andava assim a navegar à volta destes materiais. Hum, Tive assim, como tenho sempre, um processo ainda, um tempo ainda solitário de andar a tentar desbravar caminho ali dentro, a tentar perceber o que é que a peça podia ser Uhum. ainda sozinha, e depois, pronto, ela de facto progrediu bastante a partir do momento em que eu fiz uma residência com a Sara Inês Gigante, que Hum. fez assistência à criação e que também entra como intérprete. Aí sim conseguimos partilhar muita coisa, eu ao partilhar com ela muitas destas coisas consegui avançar bastante, lá está, ainda no campo das ideias e das materialidades cênicas e de, pronto, o que é que a peça podia ser. E depois disso trabalhei com os atores, que foi ótimo, porque consegui ter bastante tempo ainda para escrever e fui pontuando no fundo a escrita com
ensaios de pouca duração, no fundo, mas onde podia confrontar os atores com materiais e com improvisações, que depois também me davam o material para a escrita. E depois tive um período de escrita, lá está, grande, pontuado com estes ensaios, até à fase final, que foi depois ensaiarmos. Aí eu já tinha a peça praticamente encontrada quando começámos a ensaiar, o que foi, pronto, era o que eu queria, porque é muito difícil depois estar a escrever, para mim é difícil, pronto, acho que há pessoas que lidam melhor com isso, mas eu queria muito já ter o grosso e o esboço, digamos assim, da peça escrita. E depois foi ensaiar e no fundo descobrir a peça depois nessa fase final, porque a peça tendo já uma dramaturgia e tendo já bastantes ideias, não, eu acho que houve muito um descobrir de como é que isto se faz e que peça é esta e o que é que isto, como é que podemos fazer isto já com os atores, não propriamente só ensaiar e decorar e fazer, mas mesmo descobrir quase essa quase uma forma de estar em cena minha, porque eu acabo por ser o pivô da peça um bocadinho, porque sou a narradora e sou a protagonista, pronto, acabo, eu tentei distribuir mais texto por eles, mas depois às vezes voltava para mim, porque não dava, pronto, porque não era justo para a peça em si, mas, e pronto, é um bocadinho descobrir a minha forma de estar ali e a forma deles também, no fundo, a fazerem e servirem um bocadinho este jogo que existe entre mim e estas personagens familiares e fantasmas, e etc. Sim, sim. Fala-nos um pouco dos atores que compõem o elenco, brevemente, por favor. É o Tony Quito, a Sara Inês Gigante, a Sara de Castro e a Tânia Alves. Portanto, são atores que eu já conheço, uns melhores que outros, há bastante tempo, mas com quem, quer dizer, já tinha trabalhado com o Tonan, e portanto o Tonete é uma pessoa com quem que costuma colaborar, ou com quem, pronto, que faz um bocadinho parte da minha família artística já há bastante tempo. A Tânia Alves é uma atriz que eu admiro profundamente há muitos anos e com quem há muito tempo queria trabalhar e que entrou já numa fase final porque andámos ali um bocadinho a perceber se efetivamente precisávamos de mais uma pessoa pronto, para representar uma das figuras em cena e infelizmente ela pôde e foi um contributo incrível em termos de interpretação, mas também em termos da própria criação. A Sara de Castro, que faz de minha irmã no filme, portanto, que é uma atriz que eu já conheço há muito tempo e que também admiro muito, mas que não tinha nunca trabalhado com ela, mas faz de minha irmã no filme, no Cidade de Rabat, e que eu achei que e foi um encontro tão bom que eu pensei, vamos agora fazer de mãe e filha, porque ela faz de mãe. A Sara Inês, pronto, também já tinha colaborado na minha companhia, com o Pedro no outro espetáculo, e primeiramente apareceu no fundo, fiz-lhe o convite para fazer assistência, porque achei que podíamos também crescer juntas neste caminho também na parte da criação. E acabou por inevitavelmente fazer parte do elenco, porque era preciso também uma filha e o Tonana, já falei de todos, pronto, Sim, é sim, isso. sim. Muito bem. O espetáculo acabou por resultar diferente ou muito diferente do que aquilo que imaginaste inicialmente quando tiveste a ideia para a criação. Ah, hum, sim, não sei se imaginava muito um espetáculo no início da criação, francamente. Ele tem uma coisa que eu queria muito fazer há muito tempo já, e ainda não tinha conseguido. Não é nada de especial, mas para mim era importante. Que era como eu faço espetáculos que têm pontos de partida autobiográficos e que alguns têm um pendor um bocadinho narrativo, meio, não é? Eu a falar, ou que não. Ou que são um bocadinho mais, é isso, mais narrativos, diria eu. Eu queria muito fazer um espetáculo com cenas dramáticas no sentido, não é? De personagens a conversar umas com as outras e de outro tipo de figuras, não é? E isso consegui fazê-lo e acho que correu bem, mas de resto, sim, acho que não imaginava que o espetáculo fosse atravessado tanto por esta questão mais pessoal, não é? Que se passa ainda com a minha mãe e com a minha avó,
porque de facto isso, ou seja, é um processo que já era longo, mas houve um agravar da situação há poucos meses e, Uhum. portanto, acho que não esperava que fosse tão atravessado por essa situação, mas acho que foi bom para o espetáculo. Acho que lhe acrescentou uma camada muito interessante. E Uhum. nesse sentido, sim, mas não imaginava que isso fosse acontecer. Ok. Vou terminar perguntando-te como olhas para o teatro feito em Portugal atualmente. Ah, como olho para o teatro? Pois, essa última pergunta é sempre uma pergunta. Ahm, eu já há muitos anos que acho que o teatro em Portugal é vibrante e está vivo e gosto muito de ser surpreendida por novos criadores, ou seja, quase perceber, há mais pessoas Uhum. a aparecer, a fazer coisas e, portanto, acho que é bastante entusiasmante. Temos sempre as questões financeiras e sempre pronto, alguns constrangimentos que eu acho que impedem que haja mais crescimento, que haja mais circulação. Acho que isso então e pronto, e que haja mais salas. Acho que Lisboa precisava de mais salas para todos os artistas que querem mostrar o seu trabalho, e isso acho que é mesmo um aspecto importantíssimo pronto, a pensar e a tentar encontrar soluções, como para a circulação, que agora lá está a correr teatros. Estamos ainda expectantes para perceber realmente o impacto que isso pode ter na nossa vida, não é? Como artistas. Isso a mim, pelo menos, interessa mais do que a internacionalização em si Uhum. Uhum. como um objetivo. Portanto, gostava de fazer muito mais coisas em Portugal, de trabalhar muito mais os públicos e de apresentar o meu trabalho e o trabalho das razões pessoais, não é? Que é a minha companhia, pronto, por muito mais sítios aqui. Um, e pronto, mas fico muito feliz também que haja muitos artistas a circular internacionalmente e isso de facto também temos assistido a isso. Portanto, o futuro, pronto, é tentar ser otimista e olhar para o futuro com bons olhos, porque não há, temos tudo para que isso aconteça. Acho que é só uma questão de visão e de confiança por parte das instituições e do governo pronto, e de quem acaba por ter alguma mão determinante na forma como estas coisas depois podem acontecer. Raquel, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigada.